A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados. É, Deus seja louvado por esse privilégio de estar aqui. Queremos dizer que estamos a viver num tempo difícil e os tempos difíceis muitas das vezes requerem muito, mas muita prudência de nossa parte. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Que Deus em Cristo lhe possa abençoar com a palavra de hoje. Pedimos aos amados, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações e acredito que desse jeito o nosso canal também será abençoado por esse teu ato de bondade. Amados no Senhor, no dia de hoje vamos falar de um assunto muito importante que os amados já viram, é o carnaval, né, que nas entrelinhas tem sido dito que a palavra carnaval significa carne não vale. Carne não vale. Então, amados irmãos, primeiramente eu gostaria que os irmãos entendessem que o carnaval, né, no princípio, ele nasceu em festas pagãs, dedicadas aos deuses da fertilidade, deus da colheita. E nessas celebrações, naquela fase, quando surgiu o carnaval, havia a inversão de papéis e havia o cenário, todos se entregavam em banquetes, danças exageradas e mais, na Roma Antiga havia festas como as Saturnálias, em honra aos deuses Saturnos, marcados por comida, bebida, liberdade social. E isso de alguma forma influenciou diretamente o que mais tarde seria chamado de carnaval. Já na Idade Média, né, o carnaval foi incorporado ao calendário cristão como uma festa que acontece antes da quaresma, né? Era visto como um último momento de prazer antes do período de jejum e de penitência. É tudo paganismo, né? Boa parte está aqui a retratar, é tudo pelo Império Romano naquela altura. Então, o carnaval não foi criado por uma única pessoa, não, mas foi criado por uma sociedade antiga que celebravam deuses e colheitas. Então, o objetivo inicial era celebrar a fertilidade, a abundância, a inversão social, permitindo que o povo tivesse dias de liberdade e exagero. Com o tempo, a Igreja Católica adotou essas festas ao calendário litúrgico, transformando-as em um período de despedida da carne antes da quaresma. Então você consegue perceber que é tudo em volta do paganismo e nós vemos que no dia de hoje o carnaval não mudou e continua a ser essa festa onde as pessoas fazem tudo de modo exagerado. E é mais uma fuga ou um meio de Satanás tentar desviar as pessoas daquilo que é fazer a vontade de Deus. Porque essa libertinagem que há no carnaval é mais uma desculpa para se pecar e ter uma justificativa carnal. Então, a Bíblia nos orienta claramente sobre como devemos viver, né? Isso você pode ver em Gálatas capítulo de número 5, versículo 19 a 21. Vemos ali as obras da carne, que são a prostituição, impureza, bebedice, e há uma advertência de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E em Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos chama a pensar no que é puro, justo e digno de louvor. Já o carnaval, infelizmente, promove valores que entram em conflito com esses princípios. Veja, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Significa que é preciso que você, como cristão, tenha um posicionamento, porque no carnaval adora-se vários deuses
como está no nosso tema, e depois vamos estar a abordar sobre esta questão. Então, em Filipenses ele está a dizer, quanto aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A minha pergunta é, qual é a coisa edificante, boa do carnaval? Nenhuma. Não tem nada edificante, antes porém é um campo onde comete-se todo tipo de pecado. Irmãos, talvez alguém vai dizer, não, mas é uma questão cultural e nós como cristãos não devemos rejeitar a cultura. Presta atenção no seguinte, o cristão não vive isolado da sociedade, mas como se posicionar diante das tradições culturais que se contradizem à fé. Então, nós não devemos rejeitar a cultura no seu todo, mas existem alguns aspectos da cultura que sim, o cristão deve se abster, como por exemplo o carnaval. Existem pessoas que participam do carnaval como espectadores. Particularmente eu acho que isso é hetercolúnio, porque aquele que se junta se assemelha. Outros usam como um período para evangelização, o que de alguma forma eu acho mais sensato do que aqueles que ficam como telespectadores. E muitos rejeitam totalmente, que é, no meu caso, meu posicionamento, rejeitar completamente o carnaval. O importante é lembrar que a nossa fé deve ser o filtro para qualquer decisão. Você percebe isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16. Ele diz que, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus disse que ele é santo e que nós devemos ser santos em toda maneira de viver. Tempo de carnaval, tempo fora do carnaval, em toda maneira de viver, nós devemos ser santos. Então, você já parou para pensar o que o carnaval acrescenta à sua vida espiritual? Será que o carnaval edifica alguma coisa em tua fé? Ou apenas satisfaz a tua carne? Porque muitas das vezes é a carne que quer ser satisfeita e nós usamos a justificativa de uma ou outra. Existem alternativas, rituais espirituais, encontros de jovens, ação social. O cristão é chamado para ser luz e sal, mesmo em meio às festas populares. Textos bíblicos nós podemos encontrar o livro de Mateus capítulo 5, versículo de número 13 a 14, para ser a luz do mundo e para ser o sal da terra. Significa que se vai fazer uma atividade nesse período, né, eu concordo, pode fazer, mas que de alguma forma seja não no local onde está acontecendo a atividade, a não ser que você tenha tido uma orientação específica por Deus. E, amados irmãos, vamos lá aqui ver, eu vou citar aqui alguns textos bíblicos que você possa consultar, que alertam de alguma forma contra essas práticas do carnaval. Gálatas capítulo 5, já lemos, versículo 19 e 21. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16. Já lemos, fala sobre ser santo, assim como o Senhor é santo. Efésios capítulo de número 5, versículo 18. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Filipenses 4, 8, já lemos, nos ensina a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é santo, naquilo que é puro, naquilo que tem de alguma forma louvor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 a 21, né? Ele diz que o que os gentios sacrificam é a demônios que o sacrificam e não a Deus. E no carnaval, irmãos, é para sacrificar, é para fazer sacrifício. Você pode achar que tudo isso é uma beleza, é muito bom, mas é tudo para sacrificar. Já vamos falar aqui dos deuses que são adorados no carnaval já. Queremos dar uma pausa, pedir aos irmãos que estão a assistir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações e eu acredito que desse jeito o YouTube vai recomendar o nosso canal, os nossos vídeos para mais pessoas. Estamos com a meta de alcançar 500 inscritos até pelo menos o final desse mês. Queremos que você seja parte do número que vai ajudar para alcançarmos essa meta. Dando continuidade, você vai perceber, né, que existe na verdade, segundo a palavra do Senhor, aquilo que chamamos obras da carne
existe as obras da carne estão no livro de Gálatas. Existe também a questão da santidade de Deus, que lemos no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 a 16, quando ele fala ser santo em toda maneira de viver, não em alguma, mas em toda maneira. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz para não nos conformar com esse mundo, que significa devemos nos separar desse mundo, não devemos andar como esse mundo anda, fazer as coisas do jeito que esse mundo faz. E depois tem em Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala sobre pureza, irmãos. É pensar naquilo que é puro. Quando você vai no carnaval e você vê aquele pessoal andando indecentemente, vestindo-se indecentemente, a minha pergunta é, será que isso é pureza para a tua mente? Será que isso é pureza para você? Depois, em Efésios capítulo de número 5, versículo 18, ele diz para não nos embriagar com vinho em que há contenda. E o carnaval é uma atividade onde também há essa embriaguez. Existem pessoas ali bebendo, se embriagando de todas as formas. E você percebe que é tudo obra da carne, é tudo pecado contra o Senhor. Vamos então aqui ver sobre os deuses relacionados ao carnaval, né? Porque talvez você está ali, você não sabia que é idolatria o que está sendo praticado ali. Irmãos, nós aqui marcamos 4 deuses que estão sendo adorados ali no carnaval. Então, nas escrituras nós vemos que quando o povo se entregava às festas descontroladas, muitas vezes estava ligado à adoração a deuses pagãos. Você vai ver ali o bezerro de ouro em vários contextos. Quase sempre você percebe que quando o povo estava em festas descontroladas, estava ligado a deuses pagãos. O primeiro deus que nós vamos citar aqui é Baal. Baal, você vê no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11 a 13. Esse é o Deus da fertilidade e da sensualidade. Depois, o segundo Deus citado, né, aqui é Astarote, que é o Deus da sexualidade e da guerra. Depois, o próximo Deus é Moloque, que é ligado a sacrifícios e práticas abomináveis. Isso está em Levítico, capítulo 18, versículo 21. Depois tem Dionísio, ou Baco, na mitologia grega. É o deus do vinho, das festas, muito semelhante ao espírito de embriaguez e descontrole presente no carnaval. Irmãos, esse Deus, o primeiro que nós citamos, Baal, ele era adorado, né, como Deus da fertilidade e da colheita. A Bíblia mostra que o culto ao Baal era uma prática de imoralidade e de idolatria, porque ele representa a tentação de buscar o prazer e a prosperidade fora de Deus. E tem um impacto espiritual quando você está nessa atividade. O primeiro impacto espiritual que tem a ver com o Deus Baal é a exaltação da carne. O próprio termo carnaval vem de carne vale, ou seja, a deusa carne, indicando uma entrega aos prazeres carnais, nesse caso, antes mesmo do período da quaresma. O que é pecado, porque Deus orienta-nos a sermos santos em toda maneira de viver. Então, a festa de carnaval, ela promove sensualidade, promove nudez, promove erotização pública, o que é contrário ao chamado da pureza e a santidade. Se realmente você teme a Deus, você teme a palavra de Deus, é necessário que você se reveja, porque nesse período há muita imoralidade, há muita sensualidade, há muita promoção, né, desse pecado ali e a exaltação da carne. Em Romanos capítulo 8, versículo 8, a palavra do Senhor diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Depois temos a questão do Deus Astarote, né, que é uma deusa grega, a deusa da sensualidade e a guerra. O povo de Israel foi advertido a abandonar a adoração a esse Deus Astarote ou Ishtar. Ele simboliza a sedução e a imoralidade sensual, muito presente no carnaval. Então, o impacto espiritual disso é a bebedeira, drogas,
violência e descontrole emocional. Normalmente, nessas atividades, essas coisas são muito comuns. Isso, de alguma forma, compromete o domínio próprio que está lá no livro de Gálatas, capítulo número 5, versículo número 22 a 23. Há necessidade de termos domínio próprio e não sairmos dos carris, porque nessas atividades as pessoas bebem, drogam-se e agem com violência e descontrolam-se emocionalmente, porque a atividade em si promove isso para a adoração do Deus Astarote. E o terceiro, então, é Moloch, que é associado ao sacrifício humano, especialmente ou seja, a Bíblia condena duramente essa prática como abominação, que é a exaltação ao Deus Moloch. Representa a entrega da vida a ídolos que exigem destruição e pecado. Muitas pessoas estão adorando a Moloch e estão a entregar as suas vidas à destruição e ao pecado. E tem um impacto espiritual a adoração a Moloch. É que muitos desfiles exaltam figuras mitológicas, entidades espirituais não cristãs e símbolos de poder humano. Você vai perceber muitas pessoas no carnaval a se vestir, a criarem imagens de figuras mitológicas, de entidades espirituais. Então isso pode levar à idolatria, que é condenada em toda a Escritura, tudo começando a partir de Êxodos, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 5. A Bíblia condena totalmente a idolatria de imagem, de escultura, quer seja do que está no céu, do que está na terra, tudo isso é condenável. E depois, por último, temos o deus Dionísio, ou então Baco, da mitologia grego-romana, que é o deus do vinho, das festas e da embriaguez. Então significa que quando se promove uma atividade para onde há essas práticas, então estão a adorar, estão a exaltar Dionísio ou então Baco. Embora não apareça diretamente na Bíblia, o espírito de embriaguez e descontrole é condenado. A Bíblia condena completamente, reflete o excesso de bebida e desordem que marcam o carnaval. No carnaval, isso acontece com muita normalidade e as pessoas, elas gostam disso porque eles estão na carne, eles não adoram a Deus, não temem a Deus, estão sendo levados pelo vento dos espíritos dos últimos dias. E isso tem um impacto espiritual. Quando você participa dessa atividade e você se envolve com a embriaguez, com a desordem, o impacto espiritual é que é o foco no prazer momentâneo, obscuro, a busca por Deus, a oração e a comunhão. Quer dizer, em vez de buscar a Deus, em vez de buscar a oração, em vez de buscar a comunhão, você quer o prazer momentâneo, você quer se satisfazer, você quer fazer as coisas segundo a tua própria carne. Então, o cristão é chamado a viver em vigilância e sob discernimento, mas toda pessoa que é guiada pelos seus próprios prazeres, pela embriaguez, que é guiada pelo desejo de festas, essa pessoa não é vigilante e não tem discernimento. Amados, então estamos a chegar na conclusão do nosso vídeo sobre as consequências do carnaval e os deuses que são adorados nesta atividade. E talvez podia de alguma forma dizer aos irmãos que o carnaval passa, mas a vida com Cristo é eterna. Foca-te na vida com Cristo. Então, onde é que está o teu coração, né? Que possamos escolher sempre aquilo que glorifica a Deus, que exalta a Deus, e o carnaval não glorifica a Deus. Então eu gostaria que você deixasse nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que talvez queira acrescentar, porque uma coisa é clara, o livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 15 a 16, a Bíblia diz que não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso tudo não é do Pai. Então essas coisas, meus amados, não são do Pai, mas são do mundo. Então foca-te em Deus, aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida
Eu acredito que depois que você sai do carnaval, depois que essa atividade termina, você olha para a tua vida e você começa a sentir o quão profundo o abismo há em teu coração, o quão profundo você se encontra a nível de imoralidade, o quão profundo está a tua vida no pecado, porque isso revela a dimensão do pecado da humanidade. Amados, haverá um dia em que o Senhor Jesus vai julgar os pecados da humanidade. A minha pergunta para ti é: aonde você estará? O que será de você? Então, que Deus em Cristo Jesus te possa abençoar. Entrega a tua vida para Ele. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.